Pode ser que esse seja o início do vídeo, então provavelmente vocês estão vendo isso bem no início. Eu decidi fazer essa parte depois, porque eu não tinha feito antes. Como eu explico isso pra vocês? Esse é o primeiro vídeo que eu gravo da minha vida pro canal, e esse também é o primeiro vlog de leitura que eu gravo. Então eu tô um pouco perdida sobre o que eu passo no vlog, o que eu não passo, o que eu coloco, o que eu não coloco. O vlog de leitura envolve só minhas reações, ou isso seria um vídeo de reações, ou o vlog de leitura é todo o decorrer até que eu termine o livro. Isso eu ainda tô meio perdida. Então, assim, como eu tô de férias, é muito difícil eu conseguir ler um livro na mesma intensidade que eu leio quando eu tô no apartamento, porque aqui eu tô dando atenção pra minha mãe, aqui eu tô dando atenção pra minha família, e assim, eu tô ficando no mesmo quarto que meu namorado, hoje ele não tá aqui, mas lá no apartamento eu tenho vários cômodos, né? Aqui acaba que eu fico no quarto para ler, porque fora do quarto acaba que é mais distração do que dentro do quarto. E aí fica até difícil de gravar para vocês com ele ali. Então, assim, é normal. E não ser reclamada. Eu, em particular, gosto de assistir vlogs de leitura que eu vejo todo o decorrer daquela leitura da pessoa. Até o passar dos dias, quanto tempo ela demorou, o que interrompeu ou não a leitura dela, sabe? Eu não sei se na hora que eu for editar esse vídeo, eu vou colocar todas as partes de fato eu gravei para esse vlog de leitura, ou se vai ser só, ou se eu vou deixar só as minhas reações mesmo em relação ao livro, minhas opiniões e tudo mais enquanto eu estou lendo. Eu já vi que essa tem que ser a maior parte, mas eu não sei se eu tenho ou se eu devo, né, ou se é legal eu gravar as outras partes também. Mas então, se você está vendo esse vídeo, saiba que é meu primeiro vídeo que eu gravo na minha vida, então dê um desconto para mim. Então, se esse trecho está no início do vídeo, a gente vai ler A Assistente do Vilão. Como eu disse, eu já li, né, estou fazendo o vlog de leitura e ele está pela metade. Já está quase acabando, na verdade, é porque eu não tinha gravado essa cena inicial e eu decidi vir conversar e explicar essas questões. Então, se você está vendo esse vídeo, eu vou pedir para você deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha que eu devo ou não mostrar em vídeos, o que você gosta ou não de assistir, para me levar opiniões em consideração, para me entender melhor como desenvolver um vlog de leitura que agrade as pessoas e que eu entendo o que elas esperam ver em um vlog de leitura, porque eu sei o que eu gosto de ver, mas eu não sei se é o que as outras pessoas gostam, então eu fico meio perdida. Mas é isso. Vamos lá iniciar a leitura. Aproveitando que essa é uma cena inicial, né, do vídeo, eu vou fazer a leitura da sinopse desse livro, porque aqui atrás não é a sinopse dele. A sinopse dele fica na orelhinha do livro. A sinopse mesmo, tá, gente? Eu acredito que essa aqui é a sinopse que tá na Amazon, por exemplo, na descrição. Tenho quase certeza. Mas tá. Eu vou ler para vocês o que tá aqui e não o que tá atrás do livro, porque o que tá atrás do livro não é bem uma sinopse. É só uma brincadeirinha com a vaga de assistente do vilão e um trechozinho do livro que aparece no livro, mas não é a sinopse. Então eu vou ler a sinopse para vocês, tá? Uma família para sustentar e Visage, estar empregada não é apenas importante, é vital. Então, quando um esbarrão acidental com o vilão mais famoso de Hindown, ou Hindown, eu não sei o nome da cidade, resulta em uma oferta de emprego. É óbvio que ela aceita. Nenhum trabalho é perfeito, é lógico. Mas é pior ainda quando você desenvolve uma queda por seu chefe aterrorizante, temperamental e inegavelmente gato. Pare de achar o mal tão atraente. Mas justo quando ela está acostumando com as diversas cabeças decepadas penduradas no teto e com o barulho estranho de globos oculares errantes sendo esmagados sob seus pés,
Eve começa a suspeitar de que naquela masmorra há um rato gigante. E não apenas o do tipo literal. Algo podre está crescendo no reino de Rendown. E alguém quer acabar com o vilão. E com todo o seu império nefasto. Agora Eve precisa não só esforçar para não babar pelo seu chefe, mas também descobrir exatamente quem está tentando sabotar o seu trabalho. E garantir que faça quem quer que seja pagar. Afinal, é difícil encontrar um bom emprego. Essa é a sinopse do livro. E aí agora vocês vão ficar com... Esqueci o nome do vídeo. E agora vocês vão ficar com o vlog de assistente do vilão. Olha o gato. Então fiquem agora com o vlog de assistente do vilão. Vamos seguir as leituras. E é isso. Esse livro eu paro muito pra marcar. E eu leio tudo que eu tô marcando. Eu tô rindo. E eu acho que ele é mais demorado por causa disso. Então, por exemplo, tem alguns minutinhos que eu já comecei a ler. E agora que eu li mais de 10 páginas. E normalmente eu não demoraria tanto. Mas é isso. É muito gostoso. Que livro gostoso. Alta qualidade de casal que te faz rir. E não é de uma maneira forçada, sabe? Não é aquele personalidade do tipo, ai, olha como você é engraçada. Nada desse tipo. Muito bom mesmo, de verdade. Personagens genuinamente engraçados que não te fazem ficar tipo, tá forçando essa piada. Não. É muito bom. Mas vamos lá. Tem que voltar ali. Mas eu tô apaixonada por eles. E a atualização de tirar a sub e botar em aqui sem que não chegue. Alguém eu queria. Ai, eu queria ver nesse casal, gente. De verdade. De trocar a sub. Eu vou ler uma única frase. Eu espero que não seja spoiler. Eu não considero spoiler porque é uma única frase. Não, tava. Não. É porque tava nos planos lá. Eu vou dizer de quem sai dessa frase. Pode ser de qualquer um dos dois. Mas é do nosso casal. Então, eu faria isso, sabe? Torturaria alguém. Ele esclareceu, com uma sinceridade alarmante no rosto. Se eu soubesse que isso ajudaria você, se fosse alguém fazendo mal a você, eu faria isso e provavelmente até gostaria. Tá no potinho, assim. De verdade. Eu viveria nesse casal. Eu viveria. Sendo bem sincera, eu acho que se eu pudesse entrar em qualquer livro, eu entraria nesse. Ah, Brenda, mas você seria um personagem principal? Não, eu queria ser uma das fadinhas. Que nesse livro tem fadinhas. Não são importantes, tá, gente? Então não é spoiler. Mas eu queria ser só a fadinha, pra ficar assistindo o dia inteiro. Esse casal. O dia inteiro. Eu a fadinha toda. Queria. Eu prefiro, tipo assim, tem uma voz que ninguém consiga matar. Que uma pessoa no mundo só consegue ter bizarro. Mas que droga de só esse mini spoiler, que não é spoiler, porque não conta nada. Estamos na página 109. Começamos hoje na 76 e estamos na 109. Atualmente já passou da meia-noite. Deixa eu só conferir. Meia-noite e 22. Então, já viramos o dia. Já estamos no dia 5 de janeiro. Então, eu não sei se eu vou continuar lendo, porque eu não sei se o tempo vai dar cedo amanhã. Normalmente minha mãe sempre precisa de mim pra sair pra algum lugar, pra acompanhar ela, né? Então, não sei se eu já vou dormir ou se eu leio mais um pouquinho, mas... Cara, eu tenho muita anotação nesse livro. Eu acho que eu tô até me superando. Tem anotações. Aguinha. Ei, aguinha.
Gatinho. Gatinhos. Mas me superei nas marcações desse livro. É muita marcação. Gente, a Fernanda não escutava isso da minha. Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas me superei nas marcações porque eu acho que eu nunca marquei tanto. Eu escolhi, dessa vez, eu não consigo escolher muitos marcadores. Normalmente 2 é o máximo que eu escolho. Mas eu comprei marcadores novos e eu tô tentando fazer jus porque eu tinha comprado há um tempo atrás e perdi 2 cartelas sem nem usar, economizando, com essa mania minha de economizar. Então, peraí, deixa eu só mostrar pra vocês. Eu escolhi 4 cores, sendo o vermelho para todas as cenas que aparecem os dois, ou tem de química dos dois, que eu considero fofinha, mas que envolve os dois, né? Azul é para coisas sobre o vilão, seja detalhes da vida do vilão, ou detalhes que a Ivy revela sobre o vilão que ela observa, ou coisas sobre a história dele, passado deles, habilidade deles. Eu fiz essa mesma coisa em A Serpente e o Lobo. Eu escolhi marcadores, um marcador específico só para coisas que explicava sobre magia da personagem principal. E aí eu decidi fazer isso aqui também, porque eu gosto dessa parte do universo. O cinza é tudo que tem a ver com a Ivy. Então, comentários engraçados da Ivy, tudo que tem história da Ivy, coisas, a falta de filtro da Ivy, ou qualquer coisa que envolva a história, passado, presente da Ivy, é da Ivy. Ou então, o azul escuro, meio roxo. A câmera tá mudando um pouco a cor, mas ele é mais azul. É exatamente o tom da capa desse livro. Eu escolhi exatamente o tom da capa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu escolhi exatamente, eu olhei e escolhi exatamente o tom da capa do livro. Então, só para vocês verem, esses foram marcadores e o verde é o marcador do sapinho. Eu gosto muito do Reinaldo. Quando eu li a primeira vez e cheguei na metade do livro, eu gostei muito, muito, muito do Reinaldo. Então, eu decidi colocar um marcador só para momentos em que o Reinaldo aparece e fala alguma coisa, ou alguma coisa explicada sobre o Reinaldo, fala alguma coisa. Então, o Reinaldo tá na capa, tá, gente? Ele aparece no primeiro livro. No primeiro livro ele aparece muito pouco na capa. Ele aparece só a capa. Já a partir do segundo livro ele já tem uma importância maior nas capas, pelo menos. Ele aparece atrás também. Cadê? Aqui. Bem grandão aqui. Mas eu marquei muito o livro aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto, eu marquei isso aqui. E dá pra ver que a maior parte é vermelho e branco, porque a Ivy é completamente sem nexo e filtro. Mas é isso. Vou voltar à leitura. Acho que eu vou ler mais um pouquinho, ver se eu chego no próximo capítulo, porque eu acabei de entrar nesse. Acho que eu vou ler mais um capítulozinho, e aí eu vou dormir. E amanhã eu continuo a leitura. Então, amanhã entre aspas, né? Eu dormi agora. Então, até mais tarde. Eu não conversei antes no vídeo, perdi que das minhas famílias do lendo, deve ter colocado timelapse, porque ninguém merece que ninguém sem falar nada. Porque em nenhum momento eu vou dormir aqui no chão, eu dormo aqui na área, de vez em quando, aqui é mais fresquinho. E aí eu acabei não falando, aí infelizmente começou a chover, ela teve que ir pra dentro, porque tá molhando ali. Mas voltando às minhas leituras, estamos na página 121 e, gente, eu
Eu só tenho elogios até o momento para esse livro. É incrível como ele te pega. É um livro que os personagens eles têm uma profundidade. Até mesmo personagens que a gente não sabe nada. Eles já têm os detalhezinhos deles formadinhos, sabe? Então, é uma profundidade que cheia de promessas também, sabe? O tempo inteiro prometendo pra gente que a gente vai descobrir o que tá acontecendo, o que acontece, né, na vida da Ivy, do vilão, o que passou, né, na vida deles e tudo mais. É uma promessa que faz ficar, tipo, eu quero saber mais e pra isso você tem que ler. Então, é algo que te prende muito. Eu falei já nesse vídeo, mas eu vou repetir sobre isso, é que ele é um livro muito romance e menos fantasia. Deu pra entender? É. Mas é isso. Por hora, o livro ele te pega. Ele vai muito de 8 a 80, muito rápido ao mesmo tempo. Ele também te prepara para isso, então ele também não chega e fala, vai virar ação, sabe? De uma vez só, tá uma coisa super tranquila, do nada, bum, não. Mas ainda assim, é muito de repente. Você tá acostumado com um livro que é tranquilo, mostrando a rotina dos personagens e tudo mais, e quando você vê, mudou completamente o clima. E ao mesmo tempo que mudou o clima, ele volta pra rotina também. Então é muito louco isso, não incomoda. Eu já vi muitos livros que me incomodaram essa questão, mas esse não me incomodou e eu gostei muito, até o momento. Como eu falei, né, eu nunca passei da metade desse livro, então dessa vez a gente vai chegar lá porque eu vou ler tudo. Mas é isso, estamos na página 121 e vamos ver se eu termino esse livro hoje. Acho pouco provável, né, porque não é um livro pequeno pra gente. Só para deixar registrado aqui, ele é um livro de 511 páginas. Então, ele não é um livrinho pequeno, não é um livro para ler em uma sentada, em uma tarde. Mas pelo menos eu quero dar um bom avanço hoje. Aproveitar que tá fresquinho, tá ventando, tá chovendo agora, né? O que deixa mais fresquinho ainda. Então eu vou tentar ler o máximo que eu consigo dele hoje. E para dar uma adiantada, porque eu ainda tenho que começar o livro do mês, do clube de livros que eu participo. E quando eu estou aqui na minha mãe, como eu já disse no início do vídeo, a leitura é mais lenta porque eu dou atenção para minha mãe, né, gente? Eu tenho o resto do ano passar lendo e organizando com a faculdade e a minha leitura, mas aqui eu tenho que aproveitar minha mãe. Então acaba que a rotina aqui é mais instável para questões de horários e tudo mais. Então, é isso. Até o próximo comentário. Provavelmente eu vou colocar vocês no feedback para assistirem só minhas reações mesmo. Porque tá muito difícil fazer comentários sem dar spoiler. Todo comentário que eu vou fazer vai dando spoiler. Eu acabei de ler uma cena aqui que eu fiquei não é possível que essa cena tá acontecendo. E aí não tem como comentar, porque é spoiler. Então, como esse livro ele causa muitos comentários, mas ao mesmo tempo ele é muito fácil de dar spoilers que não são spoilers que vão afetar a história, mas se eu contar para vocês, pode afetar como vocês vão ver o livro. Essa cena é tão inesperada, a cena que eu tô lendo é tão inesperada que é por isso que ela causa uma reação em mim. E se eu contar para vocês, ela vai deixar de ser inesperada caso vocês leiam o livro. Então, eu não vou fazer isso a partir de agora. Acho que vai ser com menos comentários e vai ser mais só reações. Acho que eu vou colocar a câmera no tripé e deixar vocês só verem algumas reações minhas e na edição eu vou tirando reações só do meu rosto sem comentários. Infelizmente, porque eu acho que tá trabalhando muito isso. Mas é isso. Ai, gente, pelo amor de Deus. Onde? Ai, tô sendo comida pelos mosquitos. Acho que eu vou ter que ir dentro. Vou pegar repelente.
Vou pegar repelente. Só para registro. Agora são 5h56. Eu estou na página 139. Então, vamos continuar, né? Oi, gente. Eu tinha que pegar o microfone pra ficar mais alto. Eu tô lendo um milagre depois de muitos dias, porque eu não consegui ler. E eu só tenho uma coisa a dizer. Eu amo a visão do vilão. É muito boa. Muito, muito boa, muito boa. Realmente de alta qualidade. Que no livro só dele, da visão dele. Um livro inteiro. Infelizmente é pedido demais. Mas eu tô amando. Os capítulos dele são muito melhores. Não li muito, tá? Tô chegando na metade do livro, só assim. Eu li um pouco na Vamalha, que é a avó do meu namorado. E lá eu acabei não gravando muito, eu gravei um trechozinho só. E aí esse trechozinho tá bem curtinho. Muito. E aí esse trechozinho tá bem curtinho, eu não coloquei microfone, eu tava deitada, e aí lá na Valmalha é mais complicado de gravar, porque eu leio só de madrugada, porque é o horário que tá todo mundo dormindo, porque durante o dia acaba que todo mundo conversa o tempo inteiro e é mais difícil. Não é um ponto negativo, tá, gente? É só que eu prefiro dar atenção pra eles do que ler. E aí eu gravei muito pouco, mas aí a gente chegou na metade do livro. Então, estamos oficialmente na metade do livro. E chegamos num ponto que eu acredito que não seja spoiler falar isso, mas tem tem um espião, né? Eu esqueci o nome que eles dão pra isso, mas é bem alguém que tá dentro do escritório trabalhando com o Rei Benedito, que é o inimigo do vilão. Isso não é spoiler, tá, gente? Não precisa se preocupar. No início da história já acontece. E aí, como o último livro que eu li foi da Freida, o último livro de suspense que eu li foi da Freida, eu acho que também foi o último livro que eu li antes desse aqui. E aí é um livro de suspense. E aí, cara, a personagem, né, que é a culpada do livro lá, ela me pegou tão de surpresa que agora eu tô desconfiando até do coitado do Reinaldo. Vocês entendem? Eu tô desconfiando até do sapo. Eu tô tão desconfiada que eu tô desconfiada até da própria Eve e do próprio vilão. De tão desconfiada que eu tô. E, sabe, ela quebrou minha cabeça e agora eu tenho medo de estar sendo enganada. Eu não confio em mais ninguém. Alguém fala alguma coisa nesse livro, eu fico tipo... sei. Alguém sorriu. Sorriu. Sabe? Aí a personagem agiu de um jeito que normalmente ela não agiria. Eu fiquei... você agiu assim, mas você não age assim. Aí, cara, eu sei que eu tô o livro inteiro desconfiando de todo mundo já. Não tem um ser, não vou nem falar ser humano, vou falar nenhum ser desse livro que eu esteja desconfiada. Desde fada, a dragão, a vilão, a mocinha, a todos os funcionários, amigo, parente, todo mundo. Tô completamente desconfiada de todo mundo por conta do As Sete Chaves. Que eu não desconfiei da personagem. Fui feita de idiota, sabe? Aí agora eu tô desconfiando de todo mundo. No final desse livro a gente vai descobrir quem é, acredito eu. Ou se a gente descobrir... não tem nem como eu chegar aqui e falar, nossa, eu esperava, porque eu tô esperando de todo mundo. Zero expectativas de susto aqui, porque todo mundo eu tô desconfiando. Não tem um ser aqui que eu não esteja. Então, no final do livro eu falo pra vocês se pelo menos esse personagem eu tive uma forte desconfiança ou não. Porque tá difícil. Como eu disse, eu tô
Frida, acabou comigo. Mas tá bom, tá cheio de pernilongo aqui, tá, gente? Foi por isso que eu fiz isso. Então vamos lá, vou voltar à leitura agora. Estamos na página 244, no capítulo 28. Acabamos de iniciar o capítulo 28. E aí eu vou iniciar a leitura e vamos ver como é que vai ser. Beijo! Eu queria comentar uma coisa que eu não sei se é impressão minha ou se é algo que está acontecendo comigo. No início do livro, eu via muito mais química e romance entre eles. Agora eu sinto que deu uma freada. Eu não sei se é porque como o clima deles é sempre o mesmo, de certo modo, não sei se eu aqui parei de notar o romance dentro dessas cenas, ou se de fato o romance deu uma diminuída. Aqui, ó. Dá pra ver, né, onde a gente tá? E olha o início. O início, os de vermelho são todas as cenas que eu considerei que os dois tiveram química. E aí dá pra ver, né, que deu uma boa diminuída. No início eu tava marcando muito de... Nossa, tá cheio de pernilongo aqui em casa. Tá muito difícil. Mas no início eu senti que eu tava marcando muito romance. Inclusive, tá até assim, tá certo isso. Eu tô marcando demais. Será que eu não tô interpretando como uma química? Às vezes é um comentário. E agora eu sinto que deu uma... Saiu do foco. Eu acho que o certo é isso. Saiu do foco. Agora o foco tá sendo mais o suspense, né? O mistério, descobrir e tudo mais, do que cenas de interação. Ou eu, mais uma vez, né? Não tô... posso estar meio cega, entre aspas, sabe? Algumas vezes eu já notei que alguns livros eu começo marcando cenas que eu considero fofa e tudo mais. E às vezes, quando vai repetindo muito cenas assim, aqui, pernilongos. Quando vai repetindo muitas cenas muito parecidas, eu acabo, sabe, parando de marcar porque parece que já virou comum e não é uma cena que eu fiquei, entende? Nossa, isso foi péssimo. Prefiro quando eu faço, quando eu fico empolgada naturalmente mesmo. Mas é isso. É só um comentário que eu notei, tô lendo ainda. Somos uma cena muito bonitinha, mas deu uma diminuída na química do casal. Mas lembrando, né? É uma fantasia, então o foco não é só o romance, do mesmo jeito que não é só a fantasia. Vamos lá, voltar a ler. Bom, gente, vocês viram esse cenário aqui, né, no início do vídeo, porque eu gravei o primeiro trecho do vídeo, porque eu tinha esquecido de gravar antes. Algumas coisas aconteceram no livro, e agora eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Tem uma boa parte que eu não fiz nenhuma marcação, e não é porque não tinha nada para ser marcado, mas o livro ficou frenético. Quando o livro fica frenético, eu não marco o livro, eu só leio. Porque senão quebra o clima. Quando o livro está mais calmo, eu não tenho problema quando a leitura, quando o cenário está mais calmo, eu não tenho problema em marcar. Mas se o livro fica frenético, eu não interrompo o frenesi para marcar livro. Então, eu nem consigo, gente. Esse livro, como eu disse já antes aqui no vlog de leitura, ele é muito 880. Então, ele é muito complicado explicar para vocês. Mas ele tá super calmo, aí ele começa de pouquinho em pouquinho a subir o clímax do livro, né, pra parte da ação. E aí, do nada, ele só pula pra ação e te dá um supetão. Então, você não tá preparado, você tá lá calmo, aí você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa no fundo. Ele, né, como eu disse antes, não é que ele vai de 8 a 80 de uma vez.
Mas ele te prepara pro 80 devagarzinho. Só que você não percebe. É muito engraçado. Porque você fica tipo assim, você tá vendo você tá lendo, né? Falo vendo porque começa a passar um filme na cabeça quando a gente tá lendo tão concentrado. Mas você tá vendo, você tá lendo o livro, mas você tá notando que algumas coisinhas estão acontecendo no fundo. Só que o livro tá calmo, só que você fica tipo, tá, mas e aquilo ali que tava acontecendo agora em pouco? E aquele detalhe ali no fundo? E a carta? E isso? E aquilo? E aí, quando você vê, começa o supetão de uma vez. E esse livro prende, gente. Apesar de que eu preciso assumir de que ele não me prende tanto quanto eu achei que ele ia prender. Não eu tô falando que o livro é ruim nem nada. Existem livros e livros, tem leituras que prendem muito e tem leituras que não prendem tanto. Esse livro é muito bom, ele está se tornando um dos meus preferidos. Mas ele não me prendeu. Ele não foi ao ponto de eu ficar. Porque normalmente tem alguns livros que eu começo a ler e eu sou incapaz de parar. Um exemplo disso é A Lâmina Assassina, que foi o primeiro livro que eu li de Trono de Vidro, porque é o primeiro livro que eu ganhei, então acabou que eu comecei por ele, tá, gente? E foi um livro que eu fiquei fissurada. Eu comecei o livro, é, lendo, o livro não tava me pegando do nada, ele pegou. E eu fui incapaz de parar nele, eu fiquei sem comer, eu fiquei sem tudo, porque eu queria, e não é saudável, tá, gente? Não faça isso. Mas eu queria terminar o livro. E não foi algo que aconteceu aqui. Não seja bom o livro, muito pelo contrário, ele é maravilhoso, está se tornando um dos meus preferidos. Ele está batendo de frente com o meu livro preferido da minha vida, com a minha saga de livros preferidos da minha vida. Eu não sei como vão ser os outros livros, né? Mas a minha saga de livro preferida é Encontrada, da Karine Risse. No caso, eu acho que é Perdida, né? Encontrada é o segundo livro. É o Perdida, da Karine Risse, só que Karina Risse, só que eles são bastante livros. Eu acho que eles são 7 livros, 8. Então, assim, esse aqui vão ser 3, né? Mas, de verdade, se tornou um livro incrível. Até o momento, ele tá batendo de frente com o meu livro preferido da minha vida. Mas não é um livro que me prendeu. Eu não sei em relação a outras pessoas. Ele é engraçado, ele é divertido. Mas é igual. Vamos se basear em séries. Tem séries que puxam a gente para dentro dela e aí você não consegue parar, você tem que assistir o próximo episódio. E tem séries que você se sente confortável para pausar e fazer sua vida e voltar a ler, sabe? Ou você tá com sono e aí você fica, não, eu não quero ler, eu não quero assistir essa série com sono. É a mesma coisa com esse livro. Quando eu tô com sono, cansada, estressada, tá difícil. Eu não insisti nele. Já tem livros que eu não consigo nem sentir isso, porque ele prende meu cérebro que até a fome, o sono, a sede, tudo vai embora. Nesse livro aqui não aconteceu isso. Mas o livro entrou em um frenesi absurdo de ação, né? E eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos quando iniciou, para vocês terem noção do quanto que foi. Isso aqui, praticamente inteirinho, foi o frenesi de ação, tá? Vocês vão ver que eu não marquei nada do vilão e nada da Ivy, nem do sapinho Reinaldo, nesse meio tudo. E houve de fato algo no meio disso, dentre informações do vilão, informações da Ivy. Eu só marquei momentos do casal que eu entrei em caso de histeria, que é cenas muito, 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 muito marcantes, e aí eu marquei. Mas detalhezinhos da vida deles eu não marquei, eu acho que também deu uma diminuída nas marcações, porque agora só tá repetindo fatos que já foram montados antes para a solução desse fato. Então, assim, algumas coisas da vida do vilão que foi apresentado pra gente está se voltando agora para ser resolvido, esclarecido. Então, assim, não é bem algo que eu marcaria. E tem algumas coisas acontecendo da mesma coisa na vida da nossa heroína, Naive, que são coisas que já foi passado pra gente antes e só tá sendo resolvido, entre aspas, né? Bem entre aspas, que até o momento nada foi resolvido nesse livro. Mas é isso, gente. Só para contar para vocês que esse livro é muito bom. Ele entrou em um frenesi absurdo, assim, de ação. Foi muito 880. Tava lá.
tendo um momento calmo, mas acontecendo coisinhas de fundo. Eu amei isso na autora. Ela consegue de um jeito muito calmo, sabe? Numa série a gente viria no fundo, assim. Olha o corte seco. Tá, voltando. Eu gostei muito até o momento da escrita da autora nessa questão. Se fosse numa série, e a gente estivesse assistindo uma série ou um filme, ia estar acontecendo no fundinho da cena, você ia estar observando alguma mudança, algum detalhe, e ela consegue passar esse livro sem te deixar em alerta para aquele detalhe, mas ao mesmo tempo você não desliga o cérebro do detalhe. Você fica tipo, ai, ninguém vai falar sobre isso? Ou ninguém vai comentar disso? Ou, e aquilo ali? E não é algo que vai passar batido, só vai te deixar lá furioso porque ninguém tocou no assunto. É realmente algo que tá acontecendo e aí depois é trazido de uma vez e aí começa o 80 da cena. Eu realmente, eu adorei isso nela. Até o momento tá sendo uma coisa que me pegou bastante e eu adorei muito porque cenas de ação muito abruptas, muito do nada, me pegam muito desprevenida e aí eu fico meio assim, sabe? Mas é muito bom. E esse pedacinho, esse trechozinho em que eu fiquei presa no 80, né, na cena de ação, no frenesi, eu fiquei tão concentrada, gente, que as pessoas estavam falando comigo, eu não me concentrei. Eu não respondi, eu só lia, sabe? Ficou um filme na minha cabeça de tudo que estava acontecendo. E essa cena me prendeu tanto que, de verdade, eu não lembro de nada que estava acontecendo ao meu redor aqui em casa. Eu só conseguia ler para saber o que estava acontecendo no livro. Então, foi uma cena que, acho que até agora, nesse livro todo, foi a que mais me pegou. Mas é isso. Fora de casa de novo. E aí eu tô me organizando. Eu falei, vou aproveitar para comentar o que eu li agora do livro. Já avançamos bastante, tá faltando só um pedacinho. Inclusive, eu tô quase levando o segundo livro já pra lá, porque eu acho que eu não vou conseguir iniciar o livro, a leitura no clube do livro, porque se esse livro acabar como eu tô achando que ele vai acabar, eu vou entrar em crise e vou precisar ler o próximo livro. Eu vou até arrumar os marcadores de página do meu livro enquanto eu comento com você. Com vocês, no plural. Tenham fé. Tenho que assistir. Ele é tão bom. Não, de verdade, muito bom mesmo. E ele te pega desprevenido. Você pega um amor pelos personagens que é incrível. Como eu disse, eu já falei aqui nesse vídeo, tenho certeza, que a premissa, o chamado de aventura, a grande mudança na história, não é acompanhar a Sage sendo secretária. É o fato de que, quando ela está se acostumando a ser secretária, quando ela já tem um tempo, descobre-se que tem um espião dentro do espaço deles. E aí, eles precisam descobrir quem está querendo acabar com o vilão e com o emprego da Sage. Né? Porque se o vilão aconteceu alguma coisa com o vilão, acabou o emprego da Sage. E aí, gira tudo em torno disso e tudo mais, inclusive, maravilhoso. Nada a reclamar dessa ideia, né? Eu já falei isso nesse vídeo, vou repetir. Eu tô desconfiando de todo mundo. Eu fiquei tão impactada com o último livro que foi uma pessoa que eu não tinha nem sequer suspeitado. Eu tava desconfiando de todo mundo, mas essa pessoa me passou despercebida. E aí eu fiquei um tanto quanto impactada com isso, né? E aí agora eu tava desconfiando de todo mundo. Só que, gente, você enfia tanto nesse universo quando você lê esse livro. Você pega um amor por todos os personagens. Você não consegue falar, nossa, eu tô com amor só por um, só por outro. É por todos. E aí, a possibilidade de um deles ser o traidor me dá enjoo.
Eu não sei o que eu vou fazer se de fato o traidor for alguém próximo, né, do pessoal e tudo mais, ou se for alguém que eu gostei, algum personagem, porque apesar de que tem personagens aqui que quase não aparecem. Mas ainda assim, eles aparecem. Não se iludam. Eles aparecem. Eles têm participação, eles têm uma história, todo mundo tem uma certa profundidade. E aí eu tô morrendo de medo de quando eu descobrir quem é o bendito, né? Que tá fazendo isso. Porque se for alguém que eu realmente me importo, que eu ligo, eu já sei que eu tô ferrada. Ferrada, ferrada. Eu tô meio. Assim, eu gosto de todo mundo, gente. Todos os personagens têm uma profundidade, tem algo ali. E eu agora tô com medo. Você entende que eu tô com medo? Eu tô com medo. E se for a pessoa que eu gosto? Como que vai ser? Como que vai funcionar? O que vai sobrar de mim? Se for a pessoa que eu gosto. Entende? Aí eu tô assim, apavorada. Agora, eu tô morrendo de medo de ler o livro e ao mesmo tempo eu tô chegando muito no final. Então, eu também não sei, né, se vai ser revelado agora quem é o dito cujo ou não. Mas dá um certo medo. A gente tem que assumir isso. É muito suspeito, gente. Mas aí agora eu tô morrendo de medo de ler o livro e descobrir porque eu vou me sentir traída, de verdade. Todos os personagens ali, não teve um que eu falei, fiquei, nossa, ai, não gosto desse personagem. Inclusive, eu fiz Scooby, né? Para todos os livros que eu tô lendo, eu faço o Scooby. E aí eu coloquei que eu odiava uma personagem que tem aqui no livro, que ela é um pouco chatinha. Então eu coloquei que eu odiava ela. E já me arrependi, não odeio mais. Porque agora que eu sei, né, o fundo, a história dela, eu já sei que eu odiar ela é fútil, de certo modo. Porque a personagem tem os motivos dela pra ela ser tão estúpida e cruel. Achei o marcador do Reinaldo. Acho que o do Reinaldo eu vou manter porque o sapo não muda de cor nas capas. Mas gente. Aí, por enquanto é isso. Oi, gente. Eu tô na Valmália, então eu não vou colocar o microfone, até porque eu tô com preguiça e eu gostaria de contar pra vocês que eu acabei de ler uma parte do livro com um baita plot twist. E nem nos meus sonhos mais profundos eu ia desconfiar dessa pessoa. De todas as pessoas. Mais uma vez, eu não desconfiei da pessoa certa. Eu desconfiei até da própria sombra da Ivy, mas não desconfiei dessa pessoa. Ou seja, eu fui enganada de novo. E eu até demorei um tempinho pra gravar esse trechinho porque eu tava tremendo. Da cabeça aos pés. Tendo as revelações. Então, só falta isso aqui pra mim terminar. Provavelmente eu já vou terminar já. Eu acho que falta só mais 2 capítulos. E... tô com enjoo. O livro conseguiu me deixar com enjoo. Eu acho que faltou muito pouco pra me levantar e vomitar. Mas é isso. Não tenho o que dizer. Só isso. Muito difícil não dar spoiler. Oi, gente. Então, eu acabei o livro. E eu devo vir com um pouco mais de informações sobre o que eu achei do livro. Em um momento em que eu esteja mais tranquila pra falar. Mas foi exatamente o que eu achei. E que bom que eu me preparei. Como eu sabia que eu não ia dormir em casa, eu não ia estar com acesso ao meu livro. Então, eu me preparei, né, pra vir pra cá e organizei o livro. O segundo livro, porque você é incapaz de não enfiar a cara no segundo livro de uma única vez, porque eu tô sem palavras. Acabou de um jeito que eu não imaginava. Nem de longe eu imaginava.
E tô meio impactada ainda, mas muito bom o livro. Excelente livro. Eu tenho a sensação de que o próximo livro vai ser perfeito, então já não me arrependo de já ter o segundo livro e não ter que esperar, né, pra ler ele. E já, pelo jeito, já tô até feliz de ter o terceiro e não ter que esperar pra ler ele também. Mas é isso, daqui a pouco, no caso, no próximo corte, eu vou estar num local mais tranquilo e eu vou conseguir explicar melhor pra vocês o que eu achei do livro completo, mas o final é excelente. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês aqui todas as marcações. Como eu faço elas bem pequenininha, quase não dá pra ver, mas é isso. Impactada com esse livro. Nunca pensei que um livro cheio de comédia podia me causar o que causou. Eu tô meio impactada ainda. Eu tremi, eu senti frio, eu senti calor, eu senti raiva, eu senti nojo, eu senti felicidade, tristeza, eu ri, eu perdi a fome ao mesmo tempo que, né, foi tanta coisa. Mas volto em breve. E vamos falar sobre opa, Assistente do Vilão, que eu terminei ontem, finalmente terminamos. Essa foi a quantidade de marcações que eu fiz. Eu realmente só marquei o que eu achei importante na minha opinião, detalhes, coisas que me chamaram a atenção, que eu queria continuar acompanhando, prestar mais atenção. Isso foi só isso, gente. Então, eu não gosto de ficar marcando muito, apesar de eu marcar muito, porque eu acho tudo que é importante. Nunca vi uma pessoa pra achar coisa importante como eu acho, mas como a gente chegou no final, como eu falei no último pedacinho, né? Eu vim pra casa pra eu poder falar melhor, mas à vontade com vocês sobre o final desse livro. Que impactante! Eu tenho que fazer a leitura ainda do mês do Clube do Livro, mas eu não sei se eu vou dar conta, porque tudo na minha cabeça fica em torno de eu quero ler o segundo livro. Eu preciso ler o segundo livro, preciso saber o que acontece. E aí isso tá me, sabe? Eu não consigo prestar atenção em mais nada, só consigo prestar atenção que eu quero ler o próximo livro, né? O próximo livro é Aprendiz do Vilão. Ele é vermelho, inclusive eu achei muito bonito. E ele tem 541 páginas. 541? 542. Enquanto o nosso livrinho atual que a gente leu, ele é um pouquinho menor, ele tem 511. Ele não parece menor, tá, gente? Eu tenho a sensação, apesar de que eles fizeram o mesmo livro, certinho, idêntico, assim, né? Eu falo, não tem diferenças, mas ele tá mais grosso do que o livro que eles fizeram agora. Eu tentei ver se tinha alguma diferença de gramatura, mas eu não notei. Gente, juro, eu desconfiei até da sombra da menina. Mas por algum motivo a pessoa, né, o personagem, a personagem, ele não me veio à mente, nem por um segundo. Sei lá, eu acho que eu invalidei a possibilidade, eu não sei explicar, eu não sei se eu gostei tanto do personagem. Fui pega de surpresa. Muito, como é que eu explico? Não foi ruim, e ao mesmo tempo não foi bom, sabe? Aquela coisa de eu fiquei muito impactada com a pessoa que foi. Eu senti enjoo, eu senti nojo, eu senti raiva, eu senti surpresa, eu achei legal a surpresa, porque eu nunca teria pensado que era essa pessoa. Ao mesmo tempo eu senti que foi muito, muito legal ter sido realmente uma pessoa que eu não tinha desconfiado. E, inclusive, eu falei, né, aqui no vídeo, que eu tava com medo de descobrir quem era o, o espião, né, que aparece no livro, a pessoa que tá atrapalhando eles, porque eu gostei de todos os personagens. Essa autora, ela consegue dar uma profundidade pra qualquer personagem, sabe? Qualquer um mesmo. Todos os personagens têm a sua profundidade, têm a sua história, e parece que eles não mudam de personalidade só pra encaixar na história. A personalidade deles é uma personalidade muito fixa, eu gostei muito disso. Aí você pensa, o personagem não ia se fazer isso, não ia
né, moldar isso, fazer desse jeito, não falaria isso. E nesse livro não acontece hora nenhuma. Inclusive, parece que você já tá lendo até a mente dos personagens. Tem momentos que eu notei no livro que eu ficava tipo, ele não vai deixar por isso, ele não deixava. Eu não falo nem do vilão em si, eu falo de outros personagens. Ou tem algumas pessoas do escritório que você fica tipo, como assim ele falou isso? Que estrume. E aí ele vai na festa de novo e você fica, beleza, eu esperava, ele é um estrume, sabe? Então, assim, eu gostei muito, muito, muito do nível de profundidade dos personagens, como quem é protagonista é de fato protagonista do livro, né? A gente tem o casal principal, é uma romantasia, então a gente tem o casal principal. Eu não vou dizer, gente, hora nenhuma, que, nossa, o romance não é principal, porque aqui a gente pode ver, ó, se tiver dando para vocês verem, que tudo que há em vermelho são cenas em que houve algum tipo de romance entre eles. E se vocês notarem, há muitas, tá vendo? Algum tipo de interação que há química entre eles eu marquei. Isso é spoiler. Então, assim, é uma romantasia, então não venham esperando ler esse livro que é como se fosse só uma fantasia, porque não é. E não esperem muito romance desse livro. Eu vou falar isso porque algumas vezes algumas pessoas entram de cabeça no livro esperando que esse livro tenha, né, muito romance por ser uma romantasia. Eu vou falar da melhor maneira possível. Esse casal tem química. Ele tem química. Mas o foco da história não é o romance deles. Então, assim, não entrem nesse livro esperando que o romance deles seja o principal foco, porque não é. O casal é em si o foco, sim. No caso, ela por si só, ele por si só, mas o foco é o fato dela ser assistente do vilão, né? E como eu já li na sinopse para vocês, é o fato de que ela tá tentando manter o emprego dela, que é um emprego que paga bem, tem uma pessoa tentando destruir esse emprego. É isso, gente. Não confundam, porque é uma romantasia, não é um romance. Então, a história não é só sobre o casal. Mas não esperem ler esse livro e encontrar um casamento, até porque é o primeiro livro de, como a gente sabe, 3 livros, né? Que é Assistente do Vilão, Aprendiz do Vilão e Aliada do Vilão. Ok? Então, é isso. Eu amei o livro. Eu favoritei ele, inclusive. Ele se tornou um dos meus livros preferidos. Eu não sei dizer se ele ainda superou o meu livro preferido da vida, que é Encontrada, da Karina Ricci. Eu acho que já falei isso nesse vídeo, não tenho certeza. Mas eu não tenho certeza se ele superou, porque eu ainda não li os outros livros e... Perdida, né, na verdade, perdão. Toda vez eu confundo Encontrada com Perdida. Mas a saga de Perdida são muitos livros para contar a história. E o livro em si, Perdida, é um dos meus preferidos. Ele sozinho, isolado. Eu acho que esse livro isolado sozinho não ganha dele. Porque, incrivelmente, ele exige que você continue a história para saber o que acontece. Já o Perdida, eu não sei se a Karina Ricci, ela pretendia fazer só um livro e acabou que se tornou vários. Mas o livro não acaba com um final aberto. Então, se você quiser ler só o primeiro livro do Perdida, né, da Karina Ricci, vou deixar a capinha aqui, ele não, sabe, você vai conseguir ler o primeiro livro só que a questão é que você vai se apaixonar tanto pelos personagens que o seu cérebro vai exigir que você leia o restante porque você vai querer saber do resto. É esse que, no caso, a história não acabou. Tem muitos pontos em aberto, muitos pontos mesmo em aberto que vão ser fechados nas outras histórias. Então, assim, tem muitos pontos da parte do vilão, tem pontos da parte da Eve em aberto, tem pontos da parte do escritório em aberto. Então, assim, tem muita coisinha. De personagens secundários, de personagem principal. Então, assim, é uma história que vai exigir que você leia, sim, os outros 2 livros para encerrar. Mas é isso, gente. E aí? O que vocês acharam do vlog? Deixem nos comentários. Se vocês acham que eu tenho que mudar alguma coisa,
um vlog, se eu tenho que mostrar mais alguma coisa, se eu tenho que deixar de mostrar alguma coisa. Deixe a opinião de vocês no comentário para mim entender, porque eu tô acostumada a ver diversos tipos de vlogs de leitura, mas eu nunca gravei um e vi que é bem diferente. Então, né? Cada um com cada qual. Então, eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo, quem assistiu até aqui. Desejo a vocês um excelente 2026, porque tá no início de 2026, mesmo que vocês vejam esse vídeo muito depois. Pra mim aqui ainda é 2026, espero que vocês estejam tendo um 2026 bom. E é isso. É isso. Chegou aqui, deixa o like, por favor, se você gostou desse vídeo. Se você não gostou do vídeo também, pode deixar um comentário construtivo. Eu vou estar lendo e... Obrigada. Tchau, tchau!